Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Aqui a gente conversa de modo bem pessoal sobre como as nossas escolhas profissionais impactam a nossa vida pessoal e vice-versa. E esse episódio tem sim muito a ver com escolha. Quando a gente escolhe, decide por uma área de atuação, por um projeto, por uma atividade em específico, tem uma série de informações que temos que nos colocar a par. O ambiente de negócio, os prós e contras, a legislação, os códigos de ética, as cadeias produtivas, a contabilidade, uma infinidade de coisas. Sim. Claro que a gente de vez em quando brinca, né, que ignorância é uma bênção, mas quando se fala de trabalho, de responsabilidade sobre o que fazemos, ignorância é um tiro no pé. Aí eu decidi conversar sobre negócios na área de alimentação, porque recentemente, pelo menos aqui em Porto Alegre, onde gravamos, a Vigilância Sanitária fez uma série de autuações e muitos empreendedores do ramo reagiram mal. Porque, de fato, tem um impacto na imagem ter um ponto interditado. Mas isso não elimina a necessidade de ajustes. Então, a ideia aqui não é entrar nessa polêmica. A ideia não é rotular culpados midiáticos. A proposta aqui é conversar com quem possa trazer orientações importantes para quem já atua na área de alimentação ou pretende atuar e daqui a pouco se vê inibida, assustada com coisas que dão errado para os outros. Converso então com a Francine Danigno, gestora de projetos da cadeia produtiva de alimentos e bebidas do Sebrae aqui do Rio Grande do Sul. Ela que é administradora de empresas e tem MBA em gestão de pequenas empresas, gerenciamento de projetos e psicologia organizacional. Ao fim e ao cabo, tudo passa por pessoas. Tudo bem, Fran? Olá, Sabrina, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui contigo hoje. Obrigada pela disponibilidade de entrar aí nessa seara. E eu quero começar te perguntando quem opta por ingressar no ramo da alimentação se dá conta que está atuando com saúde lá na ponta? De cara também te pergunto assim, indo para esse lado pessoal, né? Para além do setor, da burocracia, do funcionamento. O que quem está ou deseja ingressar nesse ramo de atuação, de alimentação, de gastronomia, precisa investigar em si, em primeiro lugar, como perfil mesmo? Sim. Sabrina, eu acho que quem trabalha com alimentação, em primeiro lugar, são pessoas que são apaixonadas por gastronomia, por comida, pelo setor, né, como um todo. Não necessariamente saúde, sabe? Porque tem outros tipos de gastronomia também que não são tão saudáveis assim, né? Mas Verdade. e também tem aquele empreendedor que inicia mesmo como uma oportunidade por necessidade, né? Então ele tem a necessidade a empresária tem a necessidade de ganhar dinheiro, de sustentar a família, e aí então, quem sabe eu inicio fazendo bolos, quem sabe eu faço salgadinhos ou docinhos, enfim. E aí é uma oportunidade de algo que a gente começa pequeno, com um recurso menor, né, do que um outro tipo de negócio e começa-se. Então, acho que é por aí que eles começam. Certamente as pessoas, quando iniciam um negócio sem todo aquele cuidado de plano de negócio, sem a organização, né, de start, de início, ela provavelmente ela não saiba toda a legislação que rege aquele tipo de segmento ou as necessidades. Por exemplo, se a gente for falar em sushi, né, que é um tipo de produto que é bastante perecível. O sushi, se a gente falar em Porto Alegre, na capital, tem uma legislação própria municipal. Então a gente tem além dos requisitos da lei, do normal, né, a gente ainda tem mais um capítulo, como eu gosto de dizer, que é específico daqui da capital. E se a gente estiver em outras cidades, né, a gente vai ter que checar no município onde a gente está quais são as regras, se tem alguma regra específica para o nosso município. Então, isso vale para todas, né, que nos assistem, que nos ouvem aqui, porque a gente precisa entender minimamente qual é a legislação que rege o tipo de negócio que a gente quer atuar.
E aí tu já mencionaste um ponto é sensível aqui pra gente no Âncora de Carreira, que a gente fala muito do empreendedorismo feminino, e quando a gente fala de empreendedorismo feminino, grande parte do percentual de empreendedoras é por esse empreendedorismo de necessidade que tu mencionaste, né? Esse que não vem de uma oportunidade, mas pela pressa em gerar renda. E a comida é a porta de entrada de muitas mulheres para o mercado, essa flexibilidade, às vezes fazendo uma encomenda de madrugada como renda principal ou complementar. O que a gente pode começar para esse princípio, né? Alguém que de repente já está fazendo isso na sua informalidade, até testando, né, se está dando certo, se não está dando certo, mas que comecem a investigar, prestar atenção, que precisam ir atrás. Olha só, tem uma coisa muito legal na tua fala ali que eu acabei me lembrando. Independente do tamanho que a gente pode fazer tudo certinho desde o começo, sabe? Então pode ser bem pequenininho, o Sebrae mesmo, né, atende as pessoas que não iniciaram ainda o negócio, né, a pessoa no CPF ainda, e depois bem pequenininho, que é o MEI, né, microempreendedor individual. Então, essa tipologia microempreendedor individual, que é para quem quer formalizar o negócio, sendo ele bem pequenininho ainda, recém começando, né, com uma tributação fixa, baixinha e tal, mas quero ter o meu negócio formalizado, ela vai ter seus regramentos específicos, ela vai ter o atendimento à legislação do seu município, à legislação federal, com determinados regramentos. Então a gente precisa compreendê-los, sabe? E não são difíceis. Tá, Sabrina, isso eu acho que é importante também, porque às vezes a gente fala de lei, de regra, e parece alguma coisa assim, né? Então, ai meu Deus, o que vem agora? Não, se a gente trabalha com alimentos, a gente minimamente precisa cumprir os requisitos ali, né, da higienização, da higiene pessoal, da higiene dos alimentos, da separação dos alimentos, né, nos locais certos, onde que eu coloco os alimentos, quais os rótulos que eu preciso guardar destes produtos, por que eu preciso guardar, né? Então a gente tem uma série de regramentos que são simples, que eu acho que quando as mulheres começam a participar assim, mais ativamente dos processos de regularização de negócios ou de cursos de boas práticas, de manipulação de alimentos, quando elas começam a participar dessas ações, isso tudo que eu tô falando aqui, que agora pode parecer um monte de coisa, fica tão mais simples, sabe? Tu vai vendo assim, já higienizo as mãos desse jeito. Pô, legal. Então, isso, se tu for ter um funcionário, tu precisa ter essa regra, talvez exposta ali na frente da torneira, na frente, né, do banheiro, para que a pessoa saiba, toda vez que entra no banheiro, sai do banheiro, lava as mãos, como é que lava as mãos, né? Porque tem regras para isso tudo, né? A gente no nosso dia a dia, no nosso normal, a gente vai ali e lava as mãos, né? Foi no banheiro, lava as mãos, mas quando a gente está manipulando um alimento que vai ser para uma outra pessoa, para um cliente, para um terceiro, né, que não nossa família, tem regras. Não, eu fico pensando aqui, né, te ouvindo, regras, muitas vezes a gente ouve um discurso de oposição entre o empreendedor, né, aquele que quer investir num negócio próprio, e o Estado, como se estivessem brigando um com o outro. Podem ter pontos, né, em discussão e atrito, mas de um modo geral, o que se estabelece, daí é papel do Estado, essa fiscalização, são regras de bom convívio, né, que se estabeleçam normas mínimas para que não haja prejuízo dentro da sociedade, coisas que vão se construindo, às vezes ficando mais rígidas por um lado, às vezes se flexibilizando, mas pensando que são diferentes papéis. E achei interessante, assim, importante ter o alerta no sentido de que não há dificuldade, né? É um processo de conhecimento, porque trazendo de novo para o lado pessoal dessa empreendedora, de poder estar tranquila, né? Dormir bem com aquilo que está fazendo.
Exatamente. E assim, Sabrina, também levando em consideração que hoje, né, em qualquer município, a gente não tem um volume de fiscais, uma fiscalização tão ativa. Normalmente, eles optam muito mais por avaliar randomicamente alguns negócios, né, talvez os maiores, por riscos mais altos assim à sociedade e por denúncia, né? Então o que a gente mais vai ter de possibilidades é que eles tenham recebido alguma denúncia, então ou algum processo realmente não está correto e precisa ser ajustado, ou é só, vamos lá, uma má fé de um concorrente que quer denunciar e que tu, via de regra, vai ter teus processos checados. Então, se tu, né, vai lá e faz o trabalho direitinho e tem todo o teu espaço regularizado direitinho, não há nenhuma preocupação em receber uma visita da vigilância sanitária. Eles vêm, eles olham e assim, via de regra, eles são muito orientadores, eles têm um objetivo que tu de fato não faça mais um processo equivocado. E eles só vão ter um procedimento assim mais rígido, mais rigoroso, se for algo extremamente danoso à saúde das pessoas. Aí eles vão retirar o produto, mandar botar no lixo, ou até mesmo fechar o estabelecimento quando for algo que compromete aí a saúde dos demais, né, dos clientes. Mas via de regra, assim, eles entram e eles orientam os empresários, né? Eles chamam o empresário, eles mostram, olha, isso daqui a legislação diz que é assim e tal, tô vendo que tá fazendo desse jeito, mas é desse. E eles te orientam, assim, não tem só esse objetivo punitivo, ou, né? Ninguém ganha nada com isso, na verdade, né? Com uma empresa que é fechada ou que tem seus produtos todos colocados no lixo. Não tem ninguém ganhando com isso. Eu até fiquei pensando que teve diferentes posturas, né? Tiveram ambientes, restaurantes que tiveram um período de interdição, fizeram os ajustes e foram liberados e segue a vida, né? Fazem as correções pontuais. E o que aparece muitas vezes é uma discussão em cima, não concordo com tal lei. Bom, quem assume e o risco, inclusive, né, de empreender em determinada área, é regra, né? E é importante também que a gente trabalhe com isso. Exatamente. E aí a gente também já está passando aqui um pouquinho para discussão dentro de uma gestão de crise, assim, né, Sabrina? Como que a gente reage frente a uma situação como essa, né? E se a gente for analisar, quando acontece algo desse tipo, assim, já de fechar, primeira preocupação que a gente tem que ter é em comunicar os nossos clientes, né? Em explicar para os nossos clientes: olha, nós tivemos uma situação, a gente está averiguando e agora a gente vai tomar as decisões cabíveis e os processos e a gente vai trazer retorno. E aí, seguir num plano de comunicação de fato para responder os nossos clientes, porque ir na mídia e falar da vigilância ou falar da lei não é o momento, sabe? Pode ser que eu não concorde também com determinadas regras, eu acho alguma coisa muito rígida. Tá tudo certo, é a minha opinião, beleza, né? Mas o momento não é oportuno. Tem um desgaste com o teu cliente. Então, enquanto empresário, a gente precisa olhar para o cliente, sabe? Eu preciso dar respostas para ele. Então, o momento durante a crise nunca vai ser rebater ou dizer que a lei tá demais, e sim a importância da gente trazer bons resultados ali, de mostrar as diferenças que a gente está fazendo. Olha, a gente viu que estava errado e agora a gente está procedendo dessa maneira, fazer vídeos, fazer fotos e apresentar isso para o cliente para não perder as pessoas, né?
Eu fiquei pensando, eu com mais de 20 anos aí de jornalismo, volta e meia a gente brincava, né? Não mate o mensageiro. Muitas vezes se faz a crítica em cima de quem passou a informação, bom, mas é a formação em cima de um fato ocorrido. E hoje, que quem acompanha aqui o Âncora de Carreira sabe, né, que a minha atuação é como psicóloga, a gente fica vendo esses comportamentos, né, de o que tá pegando, que tá incomodando tanto isso e que tá difícil de reagir, né, de outra forma. E claro que a gente compreende o empreendedor, o seu negócio, as suas coisas, muitos até falam, o meu filho. Então, realmente, é uma gênese que tem ali, que é importante, mas que tem um aprendizado continuado. E aí eu queria pegar um outro ponto até que tu trouxeste antes, quando mencionaste a higienização. Eu já fazia higienização das mãos assim, então quem sabe agora comunicar isso, se tem um funcionário, para que faça da mesma forma. O empreendedor, a empreendedora tem esse papel também de multiplicador, né, de educador dentro do seu sistema. Com certeza, especialmente negócios pequenos, né, Sabrina? A gente vai trabalhar muito ali com empresárias, por exemplo, que seguem uma carreira solo. A empresária é o que faz tudo. Ela produz, ela vende, ela coloca nas redes sociais, ok? Então vai ser só ela. Daqui a pouco o lembrete lá na parede não vai ser necessário porque ela sabe como fazer. Mas aí a gente começa a crescer um pouquinho e é tudo que a gente quer, né? Que eles cresçam. Aí a empresária começa a crescer um pouquinho e coloca uma funcionária. É ela que vai ter que dar esse print do negócio, é ela que vai ter que explicar como que ela quer que seja feita, como que é a produção, quais os processos que ela utiliza na empresa. E se ela não sabe, porque porventura começou o negócio de um jeito sem essa estruturação, ela vai ter que se adequar, ela vai ter que buscar essa ajuda, chamar uma nutricionista, uma engenheira de alimentos, buscar uma consultoria, pode ser no Sebrae, pode ser em outras. A gente tem hoje diversas empresas, diversas entidades que atendem, né? Então ela vai ter que minimamente procurar essa ajuda para colocar estes processos e poder repassar essa informação adequada para os seus funcionários, para a sua funcionária, se for uma, duas, né, ou mais. Então a gente tem que pensar que a empresa hoje pode ser bem pequenininha, mas que o nosso objetivo sempre vai ser de crescer, vai ser de aumentar, né? E aí, aí me tocou num ponto que me é muito caro, né? Que eu falo sobre comunicação dentro de grupos, de empresas, que é o óbvio tem que ser dito. E quando a gente tem um negócio que a gente administrou, cuidou sozinho durante muito tempo, às vezes é um desafio passar isso adiante, né? Porque já tem o meu jeito de fazer e que eu sei que é óbvio que se faz desse jeito. E estruturar isso e passar, comunicar isso é um desafio que não pode passar batido. Então fica aqui esse lembrete, né, das nossas obviedades que precisam ser compartilhadas quando a gente decide crescer um pouquinho mais. E ao mesmo tempo aquele velho bom ditado do olho do dono que engorda o gado, e continuar fazendo essa observação. E fiquei pensando, quando eu acompanhei essa questão das autuações, se muitos ali não se sentem injustiçados, porque, mas não fui eu, né, que fiz. Bom, mas a responsabilidade estava sobre alguém. E daí, qual é a diferença, se é que tem, Fran, para essa empreendedora, para essa microempreendedora individual que estava ali na sua casa, na sua cozinha, nos seus processos, quando ela decide dar um passo e de aumentar, seja o seu espaço, seja na contratação, nesse ponto de virada, o que é importante estar atento? Tá, olha, eu quero só reforçar um ponto aqui contigo. Quando a gente fala de gastronomia, de alimentação, né? Por que eu reforço que a gente quer crescer, a gente vai crescer, né? Porque conforme tu vai aumentando um pouquinho, ampliando o teu investimento, tu vai verificando que tu tem uma capacidade um pouco maior. E aí daqui a pouco sozinha, a mulher não tem braço, por isso ela coloca mais uma, e daí coloca mais uma. Porque pode parecer um universo um pouco capitalista demais, o que eu tô dizendo aqui, e tá tudo bem quem não quer crescer, tá? Porque às vezes também tem isso, a pessoa diz, olha, eu quero só ficar do meu tamanho, porque tá tudo bem assim, tô atingindo o ambiente que eu quero. Mas é quase que inevitável
que tu vai olhando um equipamento mais bacana porque tu tá inserido naquele contexto, naquele meio, e aí tu vai vendo que, pô, mas esse equipamento antes eu produzia 50 bolinhos, mas com esse equipamento eu vou chegar a 150. Então daqui a pouco, legal, eu alcanço 150, mas o meu braço já não alcança mais, então eu também preciso comprar tal coisa ou colocar mais uma pessoa. Então eu acho que é meio inevitável assim para a empresária, né, para o empresário, olhar para essa oportunidade de crescimento e se beneficiar dela como um todo, assim, né? Mas respondendo a tua pergunta sobre como fazer, né? Eu acho que hoje a gente tem diversos meios de chegar a uma preparação, uma boa preparação, seja preparações mais técnicas como cursos de gastronomia, tecnólogos, enfim, onde tu vai trabalhar técnicas e a produção como um todo, sejam ambientes como o Sebrae, que vai fazer um olhar mais para a gestão do negócio. A gente faz também a gente tem as parcerias onde a gente, junto com nutricionistas e engenheiras, a gente faz a parte de cozinha, a parte de nutrição, desenvolvimento de pratos, mas aí a gente usa, né, os nossos parceiros para fazer esse desenvolvimento. Qual é o benefício? As empresas, né, as empresárias, elas se beneficiam utilizando os subsídios que o Sebrae promove, né, para micro e pequenas empresas. Então, eu acho que a gente está num contexto, né, de vida, assim, Sabrina, como eu te falei lá, como a gente estava falando antes, né, de iniciarmos, a gente tem as tecnologias à nossa disposição. Tô te falando dos meios mais tradicionais, assim, são as consultorias, que são, né, as faculdades, mas assim, a gente hoje tem à nossa disposição na internet tantos conteúdos, tantas oportunidades de analisar um processo. Eu aposto que se a gente jogar lá no chat GPT qual é a legislação, do teu município, ele vai buscar essa informação e vai te trazer. Claro que a gente vai ter que checar se veio certinho, se está atualizado, mas ele vai te trazer ali os pontos principais. Então, eu acho que hoje a gente tem muitos meios, sabe, de aproveitar qual é a melhor forma de atuar, qual é a minha melhor oportunidade, é online, é presencial, preciso de alguém aqui ou posso fazer só eu mesmo estudar e trazer, sabe? Eu acho que a empresária, ela precisa muito analisar qual é a forma que ela vai se sentir mais confortável. Claro que uma pessoa, uma consultoria presencial, em loco, olhando o teu estabelecimento e te dizendo, eu sempre vou tender a achar que vai ser mais efetivo, porque é a minha forma de enxergar, né? Eu tô muito inserida dentro desse contexto de que é super bom quando alguém, né, vai e olha, porque eu vou e olho vários estabelecimentos, eu faço esse processo, embora eu não seja da área da cozinha, né? Eu sou formada em administração, como tu bem disse, eu olho muito mais a parte da gestão do negócio junto dos empresários. Mas é bem comum, assim, eu olhar, a pessoa, olha essa cozinha aqui, Fran, eu tô precisando mudar. Vamos chamar uma profissional que vem aqui, que seja especializada e que olhe isso, porque é muito melhor do que eu opinar, né? Bom, Fran, mas não é da cozinha, mas já fosse gerente de restaurante nos Estados Unidos, é isso? Verdade. Me conta essa história. Tá, então, quando eu morei lá, né, há vários e vários anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhei em 2 restaurantes, na verdade, porque quando eu fui para trabalhar, gerenciar uma rede de restaurantes do Taco Bell, que é uma rede de comida mexicana. Até tem algumas lojas no Brasil, em São Paulo, tem algumas da rede. E foi muito legal, assim, porque eles, embora o gerente lá, né, para ser gerente, tu tenha que trabalhar desde a limpeza até a gerência, né, os americanos, eles têm muito isso, eles são incríveis, assim, eles fazem tu passar por todas as etapas do processo, né. Tu não vai
gerenciar pessoas enquanto tu não souber limpar o chão, enquanto tu não souber limpar a louça. É bem legal isso deles. Então era um programa completo, assim, e que eu participei. E aí eu trabalhei com eles nessa operação, onde eu tive a oportunidade de ver todos os processos e implementá-los, né? Porque como eu fui a gerente responsável pela loja, eu acabei absorvendo a parte de treinamento da equipe em relação aos processos. Então foi bem bacana, assim, foi um momento de grande aprendizado para a minha vida, para o início da minha carreira. E depois disso eu trabalhei também num resort que tinha na mesma região, e eles estavam abrindo um restaurante que ficava de frente para o mar, assim, e de frente para as piscinas, e é um restaurante que só abria durante a temporada de veraneio, porque nos Estados Unidos eu morei na Carolina do Norte, e aí é uma região que eles têm as 4 estações bem definidas, assim. Então no inverno é bem frio, piscinas fechadas, né? Ninguém vai pra beira da praia porque é -7, -9, então é muito frio. E aí no verão eles têm um verão muito bom, assim, semelhante ao nosso, né? Um verão 30 graus, assim. E aí, durante a temporada, esse restaurante abria, que era um período de mais ou menos 4 meses, abria um pouquinho antes do verão. E aí, o gerente geral me convidou para ir lá e gerenciar esse espaço. E eu adorei, assim, a oportunidade. Eu fui justamente porque eu já tinha ficado 1 ano lá com o pessoal do Taco Bell, eu já tinha aprendido, já estava repetindo processos que eu já conhecia, né? E como estava meio que no final, assim, do meu período de trabalho lá nos Estados Unidos, eu pensei, acho que vou. E aí fui para essa experiência. Foi bem legal também. Já era um formato diferente, assim, era um bar meio happy hour, o pessoal ia os americanos eles não almoçam, né? Então é um bar de lanchinhos, de snack, assim, e mais pro final do dia esse happy hour, que para eles estavam de férias, né? Então não é bem o happy hour, era férias mesmo, prolongar o tempo de piscina, tomando uma cerveja, um drink, alguma coisa assim. Bom, eu gosto muito de ouvir as experiências pessoais, porque e esse podcast tem muito disso, assim, né, de que uma formação, uma graduação, as nossas escolhas acadêmicas, depois pelas escolhas que a gente vai fazendo de vida e de especializações, nos levam a caminhos muito diversos, né? Então, não em vão, certamente as experiências respingaram hoje em ser uma gestora de projetos na cadeia produtiva de alimentos e bebidas do Sebrae. Verdade. É o que eu sempre digo aqui, esse podcast, a ideia sempre é gravar de modo atemporal, sem estar em cima de um factual, porque a experiência não se perde. Então tem gente escutando ainda a edição 0, né? Ele vai fazer quase 7 anos e todos os episódios estão aí para terem experiências compartilhadas. Obrigada por compartilhar a tua também aqui com a gente. E aí fiquei pensando, para fechar também, que tu possa nos dizer caminhos para que as pessoas possam acessar o Sebrae, se qualquer pessoa pode acessar o Sebrae, né? E pensando na conversa que a gente teve até aqui, me lembrei de um gestor, quando eu estava falando com ele sobre a questão de gestão de pessoas e os sindicatos, e ele falava sobre que ele mantinha a prática de estar sempre em diálogo com os sindicatos para se antecipar a qualquer demanda e poder resolver as coisas, né? E daí fiquei pensando nessas relações também, né? Tu que passa pela psicologia organizacional, de que quando se pensa em vigilância sanitária, não precisa ser algo que gera temor, mas que possa ser uma aliada até nas instruções, né? Para que possa se antecipar, os empreendedores se antecipem aquilo que poderia vir a ser um prejuízo. Mas, enfim, qual é o caminho, então? Para quem é que pode procurar o Sebrae? Alguma janela para isso, então, Fran? Sabrina, bom, o Sebrae ele é aberto para todas, né? Tá disponível aí para quem precisar. Então, tive uma ideia de negócio, eu quero evoluir com uma proposta de gastronomia ou não, né? A gente tá falando hoje aqui bem focadinho em gastronomia, que é o meu universo aí, né? E onde a gente tem
mais trabalhado dentro do Sebrae, aqui na regional onde eu estou inserida, mas a gente tem uma linha de atuação gigantesca, né? Então, independente da ideia de negócios, eu acho que sempre vale muito uma conversa com alguém. Hoje ela pode ser online ou ela pode ser presencial, então a minha dica é que sempre entre ali no nosso site, no sebrae-rs.com.br, e já verifica ali a disponibilidade de alguém conversar contigo online, ou se quer marcar presencial. A gente tem unidades do Sebrae espalhadas por todo o Rio Grande do Sul e por todo o país, né? Porque cada UF e cada estado tem as suas unidades de atendimento. Então, tô falando muito aqui, tô vendendo nosso peixe, né, Sabrina? Que eu tô no Rio Grande do Sul. É um ganha-ganha. Quem tá ouvindo também tem esse o benefício. Isso, mas Vamos mostrar caminhos. É todo o Brasil, né? Então daqui a pouco tem alguém também que nos escuta de outras regiões, e tudo que a gente está falando aqui hoje sobre processos e sobre consultorias é válido em todo o território nacional. Então isso é bem importante de ser dito. Quando eu trago ali, vamos trabalhar, quem sabe, numa consultoria de boas práticas, de manipulação de alimentos. É uma consultoria que tem em todas as regiões, assim, não é só aqui, né? E eu queria também mencionar só um programa que se chama Paz. O nome já é bem bonito, mas é com S, tá? É Programa Alimento Seguro, que é um programa onde a gente recebe ao término dele um certificado de conformidade. Então, a empresária que opta por fazer este programa, ela recebe uma consultora que faz uma avaliação do negócio. Depois essa consultora, ela faz uma consultoria de implementação das ações que a empresa precisa para regularizar, para organizar o negócio, para estar com tudo conforme a legislação. E ao término, então, passa por uma auditoria, que é onde ela recebe esse certificado de conformidade. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque o Rio Grande do Sul, ele é um dos pioneiros assim na implementação deste programa, né? Por anos e anos, esse programa já existe há mais de 20 anos, e nós fazemos isso muito nas empresas aqui no Rio Grande do Sul, e esse programa existe em todo o Brasil. E o objetivo principal dele é demonstrar para a comunidade de clientes que a empresa está adequada aos processos e ao rigor da legislação. Então, pode ser uma grande oportunidade aqui, né, Sabrina, de trazer para as mulheres que nos ouvem, de como a gente pode estar atuando com alguém do lado, né? Porque vai ter uma consultora que vai explicar tudo, todos os processos, se tem equipe, vai treinar a equipe, e a gente também está com aquela segurança de que a gente está atendendo a todos os requisitos da legislação. Então, eu acho que o PAS é uma grande oportunidade, tá? Temos vários, né? A gente tem o nosso site. Paz, tudo que queremos. Queremos paz. E a ideia, acho que atinge bem a proposta desse episódio, que não é ficar achando o culpado, quem tá certo, quem tá errado, mas encontrar resoluções, né? Que tipo de soluções e procedimentos, boas práticas podem ser tomadas aí. É isso. E Fran, a gente sempre tem aqui no final do Âncora de Carreira o que a gente chama aqui de mentoria bibliográfica, né? Aquilo a gente não dá tempo de falar sobre tudo e conhecer a fundo cada uma das nossas entrevistadas, que podem falar muito mais sobre a sua área do que a sua área de atuação, né? Dentro da sua integralidade. Um livro que tu já leste e gostaria que outras pessoas também conhecessem. Sabrina, eu adoro ler. Escolher um livro é uma coisa muito difícil, mas eu vou falar de um livro que eu tô lendo agora, então, tá? E tô adorando. Provavelmente alguém já tenha falado aqui. É o livro da Elisama Santos, se chama Educação Não Violenta. É um livro para mães, pais, empresárias,
Porque a gente fala um pouco sobre como se comunicar de uma forma adequada. Aqui, esse livro fala bastante sobre mães e pais, como falar com crianças, mas a gente também pode utilizar isso no ambiente empresarial. Eu tô achando o máximo. Super indico. Que bacana, sabe? Coincidentemente, eu faço um podcast com a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Rio Grande do Sul. E eu gravei com a Elisama Santos há pouco tempo. Então, quem quiser também, sem pensar em concorrências, ouçam o podcast RH Mais Líder da BRH. Tem um episódio com a Elisama Santos, muito bacana também. Então, eu tive esse privilégio aí dessa conversa. Reforço a tua dica. Olha que legal. A Elisama é uma querida, nossa. Então, Fran, muito obrigada. E muito obrigada a você que nos escuta aqui no podcast Âncora de Carreira, você que chegou até aqui. A gente não consegue trazer, a gente não ia ficar aqui falando qual é a legislação, por onde você vai, mas trazer as provocações e os nortes para que você possa aí fazer as suas buscas de maneira mais adequada, como pretende conduzir, ou se lembrou de alguém, já encaminha também esse conteúdo. Ficamos por aqui, mas até o próximo!